Fala galera, no vídeo dessa semana vamos falar acerca da Revolução Industrial. Matéria essa importante demais, hein? A Revolução Industrial tem seu marco ali na data de 1760, você vai encontrar alguns autores falando de 1780. Fato é, a Inglaterra que reunia condições favoráveis para o desenvolvimento da Revolução. Lembrando que a Inglaterra reuniu condições. Não estou falando de uma revolução que foi pensada, que foi arquitetada, que foi teórica, mas sim a Inglaterra tinha condições favoráveis para desenvolver a Revolução Industrial, revolução essa que vai ser baseada em duas escolas econômicas importantes, tanto a escola smithiana, desenvolvida na Escócia, na Grã-Bretanha, também quanto a escola dos fisiocratas na França. Então, a Inglaterra terá sim uma influência francesa. Inclusive, boa parte das invenções desenvolvidas em meio a esse período foram pegas na França. Quais condições favoráveis foram essas? Condições como geografia, fundamental nesse processo. A Grã-Bretanha é uma ilha, portanto, a Inglaterra consegue vivenciar um longo período sem que o seu território se envolva em guerras. Por isso, a sociedade permanece estabilizada, as relações construídas são estáveis, possibilitando um desenvolvimento econômico. Sem contar também que a Inglaterra tinha em seu território madeira, florestas que possibilitaria o uso para o carvão vegetal, assim como o minério das suas minas para o carvão mineral. Então a geografia favorável vai ser um elemento primordial nesse processo. Um outro aspecto relevante será a própria estabilidade política e o momento político em que a Inglaterra se encontra. A Inglaterra já havia vivenciado a Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688. Isso fez com que o Estado inglês se tornasse um Estado burguês. A burguesia conseguiu atingir o poder. Assim, o parlamento inglês vai gerar condições favoráveis em suas leis para possibilitar o desenvolvimento econômico, fugindo do absolutismo que tem um controle nas mãos do rei e uma mentalidade pouco iluminada em meio a esse período, o que vai possibilitar a Inglaterra esse pioneirismo. Outro fator importante será o excesso de mão de obra. A Inglaterra vive um crescimento demográfico e o parlamento inglês vai elaborar leis que vai atender aos enclosures e cercamentos. Lembrando que a Inglaterra, desde a sua idade de ouro, desde o período de Elizabeth, vivencia os enclosures e cercamentos. O que é isso para você que não viu os vídeos anteriores? Os enclosures e cercamentos será a pecuária ovina, ou seja, a criação de ovelhas para atender às manufaturas têxteis. Quais leis vão beneficiar os enclosures e cercamentos? A lei dos cercamentos. A Inglaterra vai privatizar áreas públicas, vamos assim dizer, permitindo que poucos a controlem, tornando áreas de criação de ovelhas. Então aquelas florestas vão deixar de ser florestas e vão virar pasto, permitindo a criação de carvão, assim como a criação de ovelhas, atendendo a esse setor. A partir dessa criação de ovelhas, a mão de obra no campo será reduzida e essa mão de obra irá para a cidade para ser disponibilizada às manufaturas. Então, a disponibilidade de mão de obra será um elemento primordial nesse processo, até porque também a necessidade de sobreviver a essa Inglaterra é que vai determinar as relações de emprego, fazendo com que os proprietários tenham pleno domínio sobre o proletariado, algo que será criticado no futuro próximo. Um outro aspecto relevante e definidor será a necessidade. A sociedade, a humanidade, sem a sua necessidade, não desenvolve. Um elemento subjetivo, mas extremamente importante, uma vez que, a partir do momento
que o carvão vegetal na Inglaterra vivenciava um cenário de esgotamento, veio a necessidade de recorrer ao carvão mineral. As minas da Inglaterra estavam cheias de água, então recorreu-se às máquinas. Precisava buscar tecnologia suficiente para conseguir extrair essas águas das minas. Assim, veio iniciar a utilização de máquinas nos meios de produção, o que vai revolucionar a Inglaterra. Então, a Revolução Industrial é justamente essa revolução dos meios de produção. E ela se encontra em todas as realidades da esfera humana na nossa sociedade atual. A Inglaterra inaugura a primeira fase dessa Revolução Industrial. A fase que, como deu para perceber ao longo desse vídeo, é a fase do carvão e do ferro. Os países envolvidos nela serão a Inglaterra, como pioneira, a França vai adentrar no século seguinte, lá pelos anos de 1801, e posteriormente a Bélgica. Essa fase vai ficar conhecida também como a fase do capital liberal. A origem, as bases do liberalismo econômico tão defendido por Adam Smith. E várias melhorias vão acontecer nesse período, vários processos serão desenvolvidos, como a Maria Fumaça, uma revolução no transporte que vai se desenvolver nesse período, entre outras coisas. Coisas essas que podemos discutir nos vídeos seguintes. Acompanhe o canal, acompanhe nossas redes sociais, bons estudos, valeu!